longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros ou filhos nativos. Nós somos IBBWDC, yeah. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC. Em unidade adorando só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Nós somos família IBBWDC, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBWDC, nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros ou filhos nativos. Nós somos IBBWDC, yeah. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC. Em unidade adorando só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Nós somos família IBBWDC, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBWDC, nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros com filhos nativos. Nós somos IBBWDC, nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC, em unidade adorando só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Somos família IBBWDC, louvando a Deus nesta nação. Somos família IBBWDC, nós somos família Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Sejam bem-vindos para mais um culto de louvor e adoração da IBBWDC. Uma alegria muito grande estar com todos vocês. Espero que você tenha tido uma primeira semana do mês de novembro abençoada. Foi muito bom estar com muitos de vocês no último final de semana, no dia 1º de novembro, quando depois de 7 meses
e meio nós realizamos nosso encontro presencial em nossa capela. Nós teremos alguns eventos acontecendo presencialmente até o final do ano, mas nós continuaremos transmitindo online nossos encontros de adoração, de louvor e de adoração a Deus. Anota aí na sua agenda, próximo dia 22 de novembro, nós vamos realizar o nosso culto de ação de graças. No dia 22 desse mês, nós estaremos então celebrando o Thanksgiving na nossa sede presencialmente. Então, mais uma vez eu peço a você que anote na sua agenda, dia 22 de novembro, 13h. Vamos então adorar a Deus, louvar ao Senhor a partir dessa próxima canção. Abra sua mente, abra seus lábios e vamos adorar a Deus através da próxima canção. See
Agradeço a Deus a sua generosidade, a sua forma despojada de abençoar a vida de pessoas, a missão da IBBWDC através das suas contribuições. Que Deus faça prosperar o trabalho das suas mãos, que Deus te dê saúde, que Deus te dê insights, ideias, para que você prospere materialmente e que através da sua generosidade Deus alcance e abençoe a vida de muitas pessoas ao redor deste planeta. Nesse tempo de escassez, de pandemia, Deus tem abençoado pessoas para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Nós tivemos a alegria de podermos abençoar milhares de pessoas com cestas de alimento nesses meses de pandemia. Foi um privilégio e uma bênção de Deus sobre a vida de nossa congregação e de cada um de nós que nos voluntariamos. Foi um privilégio ter tido a forma de ajudar pessoas e ter tido saúde, disposição física para poder servir as pessoas que Deus ama. No próximo cântico, você pode fazer a sua contribuição do seu dízimo ou da sua oferta. Faça isso com alegria, porque o Senhor ama quem contribui com alegria. Vamos então fazer isso. Se você deseja fazer isso em outro momento, fique à vontade também. Nós faremos isso com devoção e com alegria no nosso coração. Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como Doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto, ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de Como Doar em nosso site, pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe.
todo mundo. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Eu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Damos honra e glória, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nesse mês de novembro, aqui onde eu vivo, é celebrado o Dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving Day. E dezembro é o mês do Natal, onde as pessoas dão presentes, recebem presentes também. Nesses 2 últimos meses, eu gostaria de convidar cada um de vocês a exercitarem o altruísmo. E para falar de altruísmo, eu preciso falar sobre a maior de todas as perversões, ao meu ver. A maior de todas as perversões que fez com que um ser chamado Lúcifer se transformasse no diabo da história. Um anjo iluminado se transformasse em um anjo caído. E
eu chamo de a maior de todas as perversões, porque por trás de cada perversão existe essa perversão que nós chamamos de egoísmo ou egocentrismo. É por causa do egoísmo que aconteceu isso com esse anjo de luz, é por causa do egoísmo que pessoas matam, que pessoas roubam, que pessoas mentem, que pessoas atraem, que pessoas adulteram, que pessoas são racistas, que pessoas estão fazendo com que o mundo, com que o planeta fique cada vez pior. Pessoas pensando em si mesmas, pensando nos seus próprios interesses, sem levar em consideração o interesse dos que estão ao seu redor. E o egoísmo chega no seu limite, no seu extremo, quando nós relacionamos o egoísmo a Deus. Eu vejo muitas pessoas, inclusive na minha experiência pastoral, pessoas que se aproximam de Deus, não pelo que Deus é, mas pelo que Deus tem para dar, para pedir coisas a Deus. Deus me abençoa, Deus me dá um trabalho melhor, Deus me dá saúde, Deus me dá um casamento, Deus me dá filhos lindos, filhos bonitos, Deus dá. As pessoas estão querendo de Deus o que Deus tem para dar, e quando Deus não dá, as pessoas ficam com problema com Deus. Deus não me abençoou. Como se Deus existisse para satisfazer a vontade de cada um de nós, atender o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa saúde espiritual e emocional desequilibrada. Quando é o contrário, nós que existimos para honrar a Deus com aquilo que somos, com aquilo que temos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É por causa do Senhor que nós vivemos e nos movemos. O Senhor que fez o céu e a terra, o mundo e todos aqueles que nela habitam. E então nós existimos para honrar a Deus, não é o contrário. Então quando você vem à igreja, quando você vem à comunidade de fé, coloque isso no seu coração, não venha para ser abençoado. Embora não adianta muito eu falar isso, porque muitas pessoas não entendem, existe sempre essa relação de custo-benefício até com Deus, mas eu sei que tem pessoas que vêm para serem abençoadas, tem pessoas que vêm apenas por causa do contexto social, e tem pessoas que vêm por causa da família. Esse ambiente é bom para minha família, então eu vou ficar por aqui. Eu gostaria de dizer uma coisa para você. Quando você procurar o ambiente da espiritualidade cristã, procure por causa de Deus. Deus é o nosso objetivo, Deus é a nossa razão de existir enquanto seres humanos e enquanto igreja, enquanto comunidade de fé. E nós não podemos ser egoístas para buscarmos a Deus só quando nós precisamos de saúde, quando precisamos de emprego, quando queremos que Ele nos livre do pânico, do medo, do terror, do medo do vírus. Não, de forma alguma. Com saúde ou sem saúde, com trabalho ou sem trabalho, Deus seja louvado, o Senhor continua sendo soberano, todo-poderoso, e a Ele que nós prestamos nosso louvor e a nossa adoração. Eu não sei se você tem planos, possivelmente você tem planos para esses 2 próximos meses, mas já parou para pensar que a maioria dos nossos planos são planos egoístas? Nós pensamos em nós mesmos. Por isso que eu gostaria que nesse mês de ação de graças, no próximo mês do Natal, você fosse menos egoísta, que você pensasse mais em Deus e no próximo do que você mesmo, que você ficasse em terceiro lugar nessa lista de prioridades. Deus é o primeiro, sempre o primeiro. Deus está em primeiro lugar, depois o próximo. Foi assim que Jesus ensinou que nós devemos amar ao Senhor, ao nosso Deus, acima de todas as coisas, depois o próximo, como nós amamos a nós mesmos. E se você quer ser cristão, um princípio básico do cristianismo é o livrar-se do egoísmo. Veja só as palavras de Jesus Cristo em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, ou se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser acompanhar-me, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um princípio básico. Para ser discípulo de Jesus Cristo, você tem que ser altruísta, não egoísta. Você não tem que pensar no eu, ser egocentrado, mas outro-centrado, ou altruísta. Esse é o projeto de Deus, esse é o plano, essa foi a visão que Jesus Cristo diz. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa se libertar dessa perversão que tem trazido problemas. Por que as pessoas criam problemas no ambiente da fé? Também por causa de egoísmo. Nós queremos que os nossos pontos de vista, nós queremos que a nossa vontade seja feita e às vezes em detrimento da própria vontade de Deus. Por causa disso,
nós vamos então falar nesse domingo. Hoje eu quero falar sobre ousadia para testemunhar, para compartilhar a fé, a esperança, a vida eterna em Deus. Ousadia para testemunhar. No próximo domingo eu quero falar sobre ousadia para servir, com base nos dons, habilidades e talentos que Deus tem nos dado. No outro domingo, a terceira mensagem vai ser sobre a gratidão. No dia da nossa celebração do Thanksgiving, eu quero falar sobre como se libertar do egoísmo sendo uma pessoa grata. E na última mensagem, eu quero falar sobre como você se liberta do egoísmo sendo extravagante na generosidade. São 4 mensagens que terão como base o antídoto para o egoísmo, que é o altruísmo. O nome dessa série é Altruísmo. Que Deus te abençoe, que Deus use a palavra dele para mudar a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo ao nosso redor e a nossa visão também de Deus. Que nós sejamos mais libertos de nós mesmos e que nós estejamos dando lugar para o Espírito de Deus agir através de nós, no nosso coração, na nossa alma e nos relacionamentos que temos em nossas vidas. Eu gostaria de ler aqui o texto de João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Esse texto está no seguinte contexto: Jesus separou 3 últimos anos da sua vida para andar com seus discípulos. Durante os 3 últimos anos, ele ensinou para os seus discípulos como eles deveriam conhecer a Deus, como que eles conseguiriam conhecer a Deus e como que eles saberiam qual seria a vontade de Deus para as suas vidas. Os discípulos não estavam entendendo muito bem. Em certo momento, Jesus disse assim: olha, vocês precisam aprender muito bem tudo o que eu estou ensinando, porque eu vou ter que morrer, eu vou deixar vocês. E os discípulos ficavam meio confusos, eles não queriam que isso acontecesse, mas aconteceu. Jesus Cristo morre numa tarde de sexta-feira, Jesus é crucificado e morre e ressuscita no domingo pela manhã. Os discípulos ainda não tinham entendido, estavam frustrados com tudo o que aconteceu. Inclusive, eles abandonaram Jesus quando Jesus estava sendo preso. Todos o abandonaram. E naquele domingo, no final da tarde, o texto nos diz que ao cair da tarde, no comecinho da noite, os discípulos estavam dentro de uma casa, trancados. Por que trancados? Trancados de medo. É isso que está escrito aqui, por medo dos judeus. Estavam trancados, com medo, estavam temerosos. E aí Jesus aparece, ressurreto, ressuscitado, em corpo glorificado, na presença deles. E aquele medo parece que é dissipado pela surpresa da presença de Jesus. Eles ouviram Jesus falar tantas vezes que voltaria, que ressuscitaria, mas eles não ouviram, eles não captaram a mensagem. Mas agora eles começaram a entender. Agora eles estão entendendo que Jesus era de fato Jesus e que aquilo que ele falou era profecia e estava se cumprindo naquele momento. Muitas vezes nós não somos ousados em testemunhar, em evangelizar. Sabe por quê? Por medo. Nós temos medo de sermos ridicularizados, nós temos medo das pessoas não entenderem, nós temos medo de parecermos bobos, nós temos medo de pessoas fazerem perguntas e nós não soubermos dar respostas, nós temos medo e por causa do medo nós ficamos intimidados e não somos ousados. Aqueles discípulos estavam com medo, mas nós vamos ver que alguns dias depois eles estão intrépidos, eles estão ousados, eles estão corajosos, pregando. Esse Pedro que negou Jesus Cristo, esse Pedro que falou que não conhecia Jesus para uma garotinha, uma menininha, depois se torna um grande pregador que prega arrependimento e batismo para perdão de pecados. Milhares de pessoas se convertem. Esse Pedro tímido acaba sendo mártir, morrendo junto com outros dos apóstolos também, por causa da pregação e por causa da ousadia. E então, o medo muitas vezes nos deixa assim, intimidados. E eu entendo perfeitamente isso. Eu entendo isso, não é porque eu sou um pregador, como você está vendo eu pregar agora, que eu não
fico ou já não teve tempo em que eu fui tímido em relação a pregar, a compartilhar a fé. Uma vez eu fiz um curso chamado Evangelismo Explosivo e eu lembro que, eu não lembro de tudo, foi uma época em que era possível bater na porta das casas das pessoas para poder evangelizar. E eu lembro que uma das perguntas que se fazia no Evangelismo Explosivo era essa: se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Você vai para o céu ou vai para o inferno? E as pessoas respondiam as mais variadas respostas. A maioria acreditava que ia para o céu, outros acreditavam que aqui se fez, aqui se paga, morreu, acabou. E, bem, enfim, essas eram as perguntas. Outra pergunta que se fazia no Evangelismo Explosivo é: se você chegar no céu e perguntarem por que você acha que você vai ficar aqui, qual a resposta que você daria? A maioria das pessoas davam respostas erradas. E pode ser que, se você responder essa mesma pergunta, a minha pergunta é: se você um dia morrer e chegar lá na entrada do céu, e aí um anjo ou o próprio Senhor perguntar por que você acha que você vai entrar aqui, qual vai ser a sua resposta? Eu gostaria muito de ouvir a resposta de cada um de vocês. Se você puder, manda uma resposta aí. Se você estiver online, escreve aí: eu vou para o céu por esse ou por aquele motivo. Só existe uma resposta para essa pergunta. Se algum dia te perguntarem, antes da morte ou depois da morte, por que você está no céu, a resposta vai ser só uma: pela graça. Só pela graça. Só pela graça. Se você ouviu a mensagem da semana passada, você entende o que eu estou falando. Não existe nenhuma bondade, não existe religiosidade, não existe absolutamente nada. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz, gratuitamente, mediante a fé. Somente isso. Por causa de Jesus Cristo, nós um dia poderemos estar no céu, na presença de Jesus, eternamente. E então eu fiz esse curso, e parte do curso era sair pelas ruas. E eu lembro que o meu supervisor ficava com uma prancheta fazendo anotações. Quando eu ia bater na porta das casas, ele falava assim: olha, lembre-se de orar, você precisa orar para que o Espírito Santo te use. Você precisa orar, orar é importante, orar é fundamental. E olha, eu orava, sabe, eu orava muito, orava profundamente, eu orava para não ter ninguém em casa. Essa era a minha oração, porque eu morria de medo, desses medos todos. Medo de parecer ridículo, medo de não ter respostas, medo das pessoas não aceitarem aquilo que eu tinha para oferecer. E era meu medo. E como é que nós podemos ser ousados? Nós podemos ser ousados aprendendo com os discípulos. Esses mesmos discípulos que estavam trancados com medo, esses discípulos se tornam arrojados. Eles não vão ter medo mais de judeu. Eles tinham medo dos judeus porque os judeus eram inimigos de Jesus. Foram eles que participaram da morte de Jesus. Agora eles não têm mais medo, eles são ousados, eles são intrépidos em testemunhar, em pregar. E acontece um episódio em que um aleijado é curado pelo poder de Jesus. E aí as pessoas prendem os discípulos por aquele motivo. E olha só a palavra de Pedro. Atos 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Atos 4, de 8 a 10. Esse é Pedro, esse é o Pedro agora, o novo Pedro. Pedro que não tem medo da morte, Pedro que não tem medo de prisão, esse Pedro que debaixo de ameaça não pede para Deus para que Deus o livre das ameaças. Pelo contrário, ele pede mais intrepidez. É isso que nós vamos ver agora. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos um princípio importante que é o que eu gostaria de deixar hoje para vocês. É o princípio que nós podemos ver na vida desses discípulos aqui. Eles estavam com medo, mas a partir do momento que eles tiveram uma experiência com Jesus ressurreto, com Jesus ressuscitado, eles tornam-se uma outra pessoa. E o princípio é este: falamos ousadamente sobre o que acreditamos profundamente. Falamos ousadamente sobre o que acreditamos profundamente. E
Foi isso que aconteceu com eles e é isso que acontece comigo e com você. Já parou para perceber? Se você vai em um restaurante, a comida é boa, é gostosa, o preço é bom, você sai e espalha, você divulga para as pessoas que você quer que sejam abençoadas da mesma forma que você. Se você assiste um filme, é a mesma coisa, um filme bom no Netflix, uma série boa, você recomenda para as pessoas. Se te abençoou, vai abençoar a vida de outras pessoas também. Você acredita porque você experimentou. Isso diz respeito a um lugar que você visitou, uma praia, seja lá o que for, uma loja. Se for bom, se você experimentou, se você teve uma experiência de crer por experimentar, então você vai falar com ousadia. Por que nós não falamos ousadamente a respeito de Jesus? Possivelmente porque você não tem experimentado Jesus. Eu não sei se Jesus é tão bom assim na sua vida que merece ser compartilhado com outras pessoas. E agora eu gostaria que você fizesse uma avaliação pessoal de 0 a 10. Como você tem impactado a vida de outras pessoas? O texto nos diz, no capítulo 4, de 12 a 13, olha só, palavras de Pedro. No mesmo capítulo está escrito assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles ficaram admirados, eles foram impactados de 0 a 10. Como que o seu testemunho tem impactado a vida das pessoas? 0 é ruim, 10 é excelente. Eu vou te ajudar. Se você tem ido à igreja, se você foi recentemente, você levou amigos conhecidos com você. Você tem falado semanalmente com algumas pessoas a respeito de Jesus Cristo. Você tem orado por algumas pessoas nesse tempo de pandemia para que algumas pessoas aceitem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Se você tem feito essas coisas todas, você tem impactado. Mais cedo ou mais tarde, algumas pessoas estarão fazendo parte da família de Deus por causa do seu testemunho. Mas se você nunca trouxe um visitante com você, nunca convidou para ir à sua igreja, se você não ora por ninguém, se você não fala toda semana, pelo menos para uma pessoa, ou tem falado com alguma pessoa a respeito de Jesus, para que Jesus torne-se o Senhor dessa pessoa, então você certamente está com 0. Na sua avaliação é 0. Isso significa que você precisa melhorar em termos de ser discípulos de Jesus, porque alguém que conhece Jesus e não compartilha Jesus, no mínimo é egoísta. E Deus quer que você seja altruísta. Se você experimentou o amor de Deus, se você tem fé, se você tem paz que excede todo entendimento, seria bom que você compartilhasse isso com outras pessoas. E é exatamente isso que Deus quer de você e quer de mim também. A pergunta é: como eu me torno uma pessoa ousada em testemunhar? 2 lições simples e em seguida eu vou terminar com uma oração. E nós aprendemos aqui com esses discípulos. A primeira delas, como crescer em ousadia? A resposta é: passe mais tempo com Jesus. O desejo de Jesus é que eu seja sal e luz. Eu não posso ser um discípulo anônimo, um agente secreto do reino. Eu tenho que ser sal e luz. Jesus disse que nós deveríamos ir e pregar o Evangelho. Então, quando nós não estamos fazendo isso, nós não estamos sendo discípulos. Discípulo é alguém que nega-se a si mesmo em função do outro. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Como é que eu faço isso de forma ousada? Eu faço isso passando tempo com Jesus. Olha só, verso 13 do capítulo 4. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essas pessoas que viram a coragem de Pedro e João, eles observaram 2 coisas. Primeiro, que eles eram homens comuns e sem instrução. Sem instrução é iletrados. E a palavra grega que é traduzida como sem instrução ou iletrado é a palavra idiota. É a palavra idiota. É a mesma palavra que nós usamos em inglês e em português. Idiota. Se você se sente um idiota ou tem medo de se tornar um idiota, o que esse texto nos mostra é que Deus é especialista em usar idiotas. Deus faz de idiotas pessoas ousadas, intrépidas, atrevidas, quando diz respeito a testemunhar a fé. Eles viram isso, mas eles viram outra coisa. A segunda coisa que eles viram, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução,
ficaram admirados e, a segunda coisa, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Passe tempo com Jesus. Tempo na presença de Jesus faz toda a diferença. Quando eu não passo tempo com Jesus, a minha mente é tomada por sentimentos mundanos. Não tem nada de celestial, não tem nada de espiritual em mim. Eu fico estressado, eu fico desequilibrado. Se alguém me fecha no trânsito, eu fico irritado. Se alguém fala comigo de uma forma que eu não gosto, isso me incomoda, me inquieta, porque eu não passei tempo com Jesus. Se eu passo tempo na internet, se eu passo tempo conversando, conversa fútil, navegando aí nas redes sociais, a minha tendência é ter um comportamento totalmente mundano, totalmente guiado pelo meu instinto carnal. Mas quando eu passo tempo com Jesus, isso traz para mim equilíbrio, isso traz balanço no meu comportamento. Eu entendo que Deus está me guiando, que o Espírito Santo está me guiando. Então, quando alguém aparece, eu vejo que é uma oportunidade para eu compartilhar a fé, para eu oferecer algo da parte de Deus, para eu dizer que eu estou orando ou que eu gostaria de orar por você. E então, isso só acontece quando nós quando devotamos tempo para estar na presença de Jesus. Foi isso que nós vimos. Eles reconheceram que eles estiveram com Jesus. E estar com Jesus não é estar no templo, não é estar fazendo atividades religiosas. Estar com Jesus é estar orando, estar falando, estar ouvindo, lendo a Bíblia, sendo lido pela Bíblia, deixar que Deus trabalhe, opere nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Primeira lição, a primeira orientação para ser uma pessoa ousada no testemunho: devote tempo na presença de Jesus. Separe 15 minutos todo dia, de manhã. Separe tempo para você ler a Bíblia, para você orar, para você ter um tempo devocional. Você e Deus de preferência. Mas se fizer com sua família é ok também. Mas é bom que você tenha o seu tempo íntimo, pessoal com Deus. Isso vai fazer uma grande diferença. Segundo lugar, nós aprendemos no mesmo texto: peça a Deus para ser uma pessoa mais ousada. O verso 29 nos diz isso, que eles podiam orar e falar assim: Senhor, me livra, eu não quero ser preso, eu não quero morrer, eu não quero apanhar. Eles poderiam orar desse jeito, mas olha só a oração agora: Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Olha o que ele pediu para ser intrépido, para anunciar a palavra corajosamente. Ele não pediu para não ter mais ameaça, para não correr mais risco de vida. Ele pediu para anunciar a palavra corajosamente. E olha, eu te garanto uma coisa: peça isso para Deus, Deus vai ouvir e vai te atender. Senhor, me dê ousadia para testemunhar. Nessa semana que começa hoje, domingo, primeiro dia 8, eu peço que nessa semana, até o nosso próximo encontro, que o Senhor me dê ousadia para testemunhar corajosamente. Testemunhe com um estranho, testemunhe com um empregado, testemunhe com um colega de estudo, mas testemunhe, fala assim, cita o nome, coloca no papel, escreva e ore por essa pessoa. Eu te garanto, eu te dou certeza que Deus vai ouvir com muito interesse e vai atender essa oração. Deus vai te dar a oportunidade e você vai poder fazer isso. Porque o maior interessado em que vidas sejam alcançadas é Deus. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Nós precisamos sair então deste nosso quarto de egoísmo e olharmos para fora, olharmos para os que estão ao nosso redor, perecendo, muitas vezes dentro da nossa própria casa, da nossa família. Eu quero te convidar nesse tempo que nós estamos vivendo, de muitas lutas, muitas dificuldades, eu quero te convidar a ser instrumento nas mãos de Deus. E eu nunca fui um pregador de pregar sobre enxofre e fogo. Eu nunca fui eu nunca fui pregador que tivesse paixão por esses temas. Mas, sendo honesto para com a Bíblia, a palavra de Deus, eu não posso dizer que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sim. A Bíblia fala sobre inferno e fala sobre o céu. Fala que o inferno é um lugar horroroso, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre, onde as pessoas rangem os dentes de dor e que estão em dor e agonia eternamente. A Bíblia fala sobre esse lugar horrível, horroroso, que esse lugar existe, está destinado para aqueles que negaram Jesus aqui nessa vida, na terra. Mas a Bíblia fala sobre um outro lugar tremendamente maravilhoso, incomparavelmente lindo.
E o apóstolo Paulo fala sobre esse lugar e diz assim, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. É um lugar que não tem palavras para definir. É o céu. A Bíblia fala o céu, e o céu é a habitação de todos aqueles que fizeram de Jesus o seu Senhor, que aceitaram o sacrifício de Jesus. Eu não digo agora, não estou dizendo, não vou dizer nunca, as pessoas que foram boas na terra. Não, porque não há um justo sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, é isso que a Bíblia nos fala. Mas aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz, pela graça, por mim e por você, essas pessoas terão sim o céu, estarão no céu, terão vida eterna. E a Bíblia fala sobre isso, eu não posso fazer vista grossa a respeito desse assunto. E João, esse mesmo João que estava com Pedro, quando estava velhinho, ele foi o último discípulo que morreu de morte natural. Ele teve uma visão da eternidade, no capítulo 21 do Apocalipse, em que ele diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. São palavras de Deus através de João, para mim e para você. Isso está reservado para aqueles que fazem de Jesus o seu Senhor. Eu quero te convidar hoje a fazer essa oração: Senhor, faça de mim uma pessoa ousada. Aí você pergunta: mas e se eu falar de Jesus e a pessoa não der certo, a pessoa não aceitar? Tem uma outra pergunta: e se você não falar de Jesus? A chance que essa pessoa tinha de fazer de Jesus o Senhor da sua vida e habitar na eternidade deixa de existir. Deus quer te usar. Deus quer usar cada um de nós. Coloque-se diante de Deus em oração hoje. Tenha você a idade que tiver, seja você homem ou mulher, seja você adolescente, criança, jovem, idoso, adulto, seja você quem for, onde estiver, fale você o idioma que for. Deus quer usar a sua vida para abençoar. Deus vai colocar gente no seu caminho nessa semana para que você seja uma pessoa ousada em testemunhar. Quero orar por você, quero orar com você. Pai, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela experiência dos que vieram antes de nós, especialmente desses discípulos, Pedro e João. E eu peço a Deus querido que a experiência deles possa ser útil para que nós possamos aprender como sermos usados pelo Senhor, para que pessoas possam conhecer o Senhor. Peço que o Senhor nos liberte do egoísmo. Nós temos fé no Senhor, nós temos a Bíblia, nós temos paz, nós temos oração, nós sabemos orar, nós temos, Pai, essa saúde que não tem preço, que veio do Senhor, saúde espiritual. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a compartilharmos isso com outras pessoas, para que elas experimentem o mesmo, mas acima de tudo, para que nós possamos, Pai, nos encontrar na eternidade, para que as pessoas com quem nós estamos nos encontrando no nosso dia a dia possam estar conosco também na eternidade. Nós te pedimos isso porque nós sabemos que essa é a vontade do Senhor, e nos dê, Pai, essa consciência de missão, que a vida só faz sentido por causa da missão que o Senhor deixou para os seus discípulos, que nesse intervalo entre o nascimento e a morte, que nós chamamos de vida, que nós possamos ser úteis nas mãos do Senhor e trazer significado para a nossa própria existência. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos e te pedimos no nome sagrado, eterno e poderoso do Senhor Jesus, que vive e que reina hoje para todos sempre. Amém.
Espero que Deus tenha te abençoado através deste tempo de devoção. Espero que a palavra de Deus tenha alcançado o seu coração. Desejo a você uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida da nossa congregação e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.